preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente. É um dia diferente. Diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer hoje um dia diferente. Diferente. Um dia diferente. Diferente. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as trevas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te aguento.
vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as cefas perna, vem que eu te farei um pescador de homens. Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração, que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas
nestes braços receberás o pão, a luz, o a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo, seguirá Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Primeiramente, gostaria de passar alguns avisos para vocês. Nós temos sempre por hábito, no final do ano, no Natal, apadrinhar algumas crianças, que são as crianças dos nossos assistidos. E nós ainda temos algumas que precisam ser apadrinhadas. Aqueles companheiros que tiverem interesse, por favor, é só procurar pela Carmélia. O contato da Carmélia sempre é divulgado durante os avisos. Outro aviso que queremos passar é com relação às doações. No momento, não estamos recebendo doações de roupas, brinquedos e sapatos, mas ainda continuamos a receber o óleo usado, as tampinhas, livros, revistas, tudo aquilo que nós estamos reciclando. Então, tudo isso a gente está recebendo. Além disso, continuamos também com as necessidades dos gêneros alimentícios. Esses gêneros que continuamos a distribuir para as famílias que são cadastradas pela nossa casa. Hoje teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, como sempre fazemos em nossas reuniões públicas. O estudo do Livro dos Espíritos será trazido pela nossa amiga Inês Maria,
A Inês vai nos falar dos itens 496 a 504, que tem por título Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Em seguida, a nossa amiga Miriam Batista vai falar do capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens de 3 a 6. Com certeza teremos uma manhã bastante proveitosa de reflexões desses estudos tão importantes para os nossos espíritos. Que possamos ter um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias e que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Muita paz. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeira do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está entregado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem o empreendimento que lhe compete. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são desfeitas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo sua própria liberdade de aprender, aprimora-se e ajuda a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Bom dia a todos, meus irmãos. É com alegria que estamos aqui reunidos nessa casa bendita para iniciar mais uma vez nossa reunião de estudos desta manhã. Que os nossos pensamentos estejam em uníssono, lembrando que aqui é a nossa casa, que aqui nós nos reunimos em prol do ideal comum, do nosso auto-melhoramento e do auxílio aos nossos irmãos. Vamos pedir a Deus um amparo para esse momento. Querido Deus, Jesus amigo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui te rogando o amparo a esse encontro, justamente no momento em que a Terra, Senhor, passa por enormes transformações. Que possamos, Senhor, contar com teu auxílio, com teu amparo, com a consolação que a doutrina espírita vem nos trazer, com a assistência dos nossos anjos e espíritos guardiães, para que possamos, Senhor, vencer as dificuldades e não desistir, Senhor, de nos aproximarmos mais e mais de Ti.
que as mensagens trazidas nesse encontro possam chegar aos corações mais distantes e que todos os irmãos, Senhor, compreendam a necessidade de mudança, de aproximação contigo e de compartilhar a tua paz. Envolve-nos, Senhor, nas vibrações de harmonia e de paz, para que possamos continuar a nossa tarefa, levando a boa nova aos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, meus irmãos, mais uma vez. Hoje eu venho trazer aqui o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, e as questões vão de 496 a 504. Aí estamos falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Na primeira questão, Kardec pergunta: o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode fazer-lhe mal? E os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam lugar. Então, acusais a sorte pelas desgraças que vos afligem, enquanto a culpa é vossa. Então, lembrando, nesta mesmo capítulo, lá na 484, que os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, querem o bem, torcem pelo bem, estão ali assessorando para que as nossas escolhas sejam as melhores para nós. E eles não se ocupam de praticar o mal, né, pelo seu grau de elevação. Mas lembrando que nós vamos sintonizar com diversos espíritos. Então, de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa vibração, nós vamos atrair para nós espíritos que podem nos induzir ao mal. Porém, eles só encontram guarida se nós também estivermos vibrando nesta faixa vibratória. Por isso é que o nosso irmão aqui nos orienta que nós acusamos a todo mundo pela nossa má sorte, não é? Acusamos a Deus, acusamos o outro, acusamos até os espíritos. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, né? E se associam conosco aqueles que estão em igual condição. Então é muito importante que a gente lembre desse fato. Na pergunta 497, diz assim: o espírito protetor pode deixar-se protegido à mercê de um espírito que lhe deseje mal? E ele quer saber se nós ficamos sem essa proteção do espírito, né, guardião. E aí o nosso irmão diz que para neutralizar a ação dos bons há a união dos maus espíritos. Porém, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre em outra parte uma boa vontade a auxiliar, aproveita para fazê-lo enquanto aguarda seu retorno para junto do seu protegido. Então, de novo, nós temos de usar do nosso livre-arbítrio. Nós temos sim uma companhia, nós podemos acessar essa assessoria o quanto a gente precisar, mas é necessário que nós façamos isso. E nós só vamos dar força a espíritos brincalhões, obenteiros e maus se nós também tivermos esse comportamento, se a gente também tapar os ouvidos à nossa consciência, a nossa vozinha interior, né, que sempre nos alerta quando nós estamos prestes a tomar uma decisão que a gente tem dúvida quanto ao resultado final. Então, no momento que nós fazemos uma escolha diferente daquela inspiração que tivemos, o nosso espírito guardião ele se retrai e deixa que a gente vivencie a experiência. Porque mesmo a experiência dolorosa, ela traz um resultado positivo lá na frente, né? Então, ele se afasta quando não estamos em sintonia, né, com ele. Então, novamente, a questão do livre-arbítrio aí para nós. Na 498,
Kardec pergunta: quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, será por impotência de sua parte para lutar contra os outros espíritos malévolos? E a resposta é a seguinte: não é porque não possa, mas porque não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos através dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Só a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem é que dão força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém apenas do fato de não lhes opor de resistência. Então, outra vez, Kardec insistindo na questão da proteção e do efeito dessa proteção, para esclarecer para a gente que nós temos assim a responsabilidade de fazermos escolhas conscientes que vão ajudar na nossa evolução. Então, o papel do espírito protetor é orientar, é coordenar, é apoiar, mas não é fazer por nós. Essa tarefa é nossa, porque a evolução é individual. Nós temos uma coordenação, nós temos um direcionamento, nós temos um roteiro, Mas em que momento que a gente segue, para ou toma um caminho diverso, isso aí é da conta do nosso livre-arbítrio. Então ele esclarece aqui que a nossa fraqueza, o descuido e o orgulho é que nos leva para outro caminho, e esse caminho nos faz encontrar com esses maus espíritos, aqueles que não estão preocupados em seu adiantamento e que se comprazem também quando a gente se atrasa, Então, nós temos muitas situações em que nós vemos claramente que poderíamos ter feito escolhas melhores, mas que não acreditamos que a consequência fosse ser tão ruim ou demorar tanto tempo assim para ser consertada, Quando passa a situação, parece que a mente abre de uma tal maneira que a gente enxerga perfeitamente. Porém, tudo isso serve-nos de lição. Nada disso é irremediável. Tudo pode ser consertado. Então, essa sintonia vai depender desse relacionamento, dessa intenção. Novamente, frisando sobre isso, E cabe a nós buscarmos sempre, ouvir a nossa consciência, para que possamos seguir um caminho melhor e alcançarmos a evolução mais rapidamente. Na 499, Kardec pergunta: o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E os espíritos esclarecem que há circunstância em que a presença do espírito protetor junto do seu protegido não é necessária. E qual é esse momento, O momento do dia a dia, no momento simples da vida material e física, em que estamos nos relacionando com as pessoas à nossa volta, em que nós estamos fazendo escolhas onde já temos conhecimento de causa, então já não há necessidade dessa assessoria, nos momentos das atividades da vida diária, nos momentos íntimos, situações fisiológicas que nós vivenciamos em que, de fato, a presença de um espírito protetor não se faz necessária, Ele estará sempre junto, mas vai atuar nos pontos em que precisamos do melhoramento e que às vezes falseamos. E aí ele está lá para nos apoiar, para nos orientar na tomada da decisão. Na pergunta de número 500, tem um questionamento. Haverá um momento em que o espírito não precise mais de anjo guardião? Esse é um momento muito esperado, E os espíritos dizem que sim, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o estudante não precisa mais de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, pela característica do nosso planeta, onde estamos passando por provas, e expiações, nós ainda precisamos e muito dessa assessoria. E viemos para cá não só com o anjo guardião, nós temos os espíritos familiares, os simpatizantes, aqueles todos que verificam a nossa dificuldade e vêm nos assistir, vêm nos amparar. Então aqui nós precisamos muito
mas muito mesmo dessa assessoria. No mundo de regeneração, onde há expiação, ainda vamos precisar dessa assessoria. Nem todos, nem com tanta intensidade como aqui no planeta Terra, porém ainda vamos precisar. Então, só nos mundos felizes, onde o bem supera o mal, é que nós não vamos precisar dessa assessoria, porque já compreendemos o bem, né? Já entendemos o que é o amor fraterno, já lutamos em causas comuns, né? Já estamos de igual para igual, e talvez nesse ponto a gente já se coloque também em disponibilidade para ser também um anjo guardião, né? Para auxiliar os irmãos que estão encaminhados. E imagine só nos mundos felizes, né? Como seria essa convivência, né? Quando todos os espíritos compreendem o seu papel e a necessidade de avançar, porque ainda tem os mundos celestes, né? Que são as moradas dos espíritos puros, e lá não há nenhum tipo de sombra de mal, de pesar, só há o bem pleno, a consciência cósmica, né? De que estamos interligados e que juntos poderemos fazer coisas muito melhores, onde a situação nos envolve sempre para o bem comum. É uma maravilha, né? Na 501, a pergunta é: por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva? Quer dizer, por que eles não se deixam ver por nós, né? Então, de novo, os espíritos vão dizer para a gente que, se contassem com o apoio deles, não agirias por vós mesmos. Então, mostrando para a gente que essa é uma atitude que nós temos de tomar, é o nosso papel, é a nossa parte, né? E que para que isso? Para que a gente possa se adiantar. E precisamos viver essa experiência, que seja dolorosa ou não, mas essa é uma experiência que nós precisamos passar, né? E ele diz mais: de maneira a vos deixar vosso livre-arbítrio, pois se não tivesses responsabilidade, não avançarias no caminho que deve conduzir-vos a Deus. Então veja bem, o uso da responsabilidade pressupõe uma consciência, algo que se aprendeu e que se observa, avalia para tomar uma atitude. Então, sempre na hora de tomar atitude, precisamos pensar nas consequências daquela escolha. E isso é aprendizado, isso não tem jeito. Com o tempo, a gente vai naturalmente absorvendo, né? E complementa: todavia, seu guia vela por ele e de tempos em tempos chama-lhe a atenção para que se previna do perigo. Então, o espírito, ele está presente, mas precisamos ter a sensibilidade, precisamos ter a sintonia necessária para que a gente identifique essa presença e ouça esses avisos que chegam de diversas maneiras, né? Onde estaria então o nosso mérito, né, de vencer as nossas más tendências se nós não nos esforçássemos? Se tivesse sempre uma placa dizendo: siga para a direita, siga para a esquerda, pare agora, dê um passo atrás. Os avisos, eles chegam a toda hora para a gente. É uma página, é alguém que nos diz algo, é uma placa que nós lemos e ali nós paramos na hora certa. E aí um ônibus passa, você perde, lamenta, mas lá na frente você entende que precisava encontrar alguém, lembrou que esqueceu alguma coisa em casa. E aí você vai vendo, quando você tem esse olhar mais amplo, que tudo se trata de uma orientação cósmica, de um recado divino para a gente, que gera aprendizado, desaceleração da correria do dia a dia, que tanta gente precisa. Olhar para nós mesmos, né? E entender esses recadinhos fraternos, recadinhos amorosos, que o nosso irmão incansável não deixa de trazer. Muitas vezes abrimos uma página em desalento e vemos uma mensagem que cabe direitinho à nossa necessidade. E não pode ser a ação do anjo guardião, que sabe do nosso íntimo, que percebe a dificuldade da nossa prova naquele momento, que não vê
um pedido oculto em nosso pensamento, porque o veículo de acessá-lo é o pensamento. Então, aprender é aplicar tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos, tudo o que vemos na nossa vida cotidiana e na relação com o outro. Então, a partir dessas experiências, nós vamos nos capacitando para fazer escolhas melhores, né? Porque não vendo quem o ampara, o homem vai confiar nas suas próprias forças. Porque temos essa capacidade, né? Temos um arsenal, somos criativos, né? E a gente tem que tirar dali a solução para aquela problemática. Não é à toa que nós somos extremamente criativos em momentos de crise, né? Porque muitas vezes guardamos as potências e só usamos no momento mesmo das tensões. Fora isso, a gente ignora essa potência, não é mesmo? Na 502, Kardec pergunta: o espírito protetor que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho experimenta um bem qualquer em si mesmo? E outra, é responsável pelo mau resultado dos seus esforços? Então vamos lá. Se ele se sente bem, né? Se isso gera nele um bem-estar e um benefício, e os espíritos respondem: é um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a felicidade. Sente-se feliz quando vê seus desvelos coroados de êxito, felicita-se como um preceptor, se felicita com o sucesso seu aluno. Então, sim, se ele está desempenhando uma missão, ele fica feliz com o êxito, não só pelo sucesso do outro, mas pela sua intervenção também, que surtiu efeito, que ele foi ouvido, que a sintonia estava pérvia para essa relação dar bons frutos, e isso é causa de felicidade. Da mesma forma, quando nós orientamos um amigo, passamos uma informação e ele consegue êxito. Ficamos felizes por ele e por ter sido úteis. Então, da mesma forma, o nosso irmão se contenta com os nossos bem-estar. E quanto ao mau resultado, ele é responsável? Não, pois ele fez o que de si dependia. Então, o nosso irmão, ele novamente vai fazer a parte dele. Se a gente não ouvir, se a gente fizer uma escolha diferente, ele não é responsável por isso, absolutamente, né? Até porque ele é um espírito elevado e que só nos orienta para o bem. Então, quando dá alguma coisa errada e algum prejuízo, essa escolha provavelmente, né, teve apenas a nossa intervenção. Foi de escolha pessoal, consciente ou não, mas na nossa inteira responsabilidade, nada levando de culpa o nosso irmão protetor. Na 503, a pergunta é: sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebeu? Não há aí uma causa de turbação de sua felicidade? Isso impacta no nosso irmão e traz infelicidade para ele? E os espíritos esclarecem: compunge-no, sensibiliza, comove a ele os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que não há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, o nosso irmão fica sim sensibilizado, mas ele entende que é um processo de aprendizagem, como tal, acontecem erros, acontecem equívocos. Mas que essa sensibilização dele não tem nada a ver com as emoções que nós identificamos aqui, chamadas de angústia, que os pais sentimos quando os nossos filhos cometem erros. Não é por aí. Nós não temos a mesma analogia, porque somos de mundos diferentes e estamos em estágios evolutivos diferentes, né? Então, o nosso irmão, ele fica impactado com aquilo ali, provavelmente ele vai usar
esse recurso para auxiliar mais, para mudar a tática, para se tornar mais acessível, para que nós percebamos o auxílio, né? Porque tamanha a nossa ignorância, tamanha a nossa insensatez, e ele percebe isso. E também ele não se angustia com isso, porque ele sabe que em outro momento nós vamos dar um passo à frente, né? É uma evolução, então, e estamos sob a lei do progresso, então mais dia menos dias nós vamos conseguir. Na pergunta 504, que é a última do estudo dessa manhã, Kardec diz assim: podemos sempre saber o nome do espírito protetor ou anjo da guarda? E na outra ele diz: como podemos invocar se não o conhecemos, né? Como é que podemos chamá-lo se a gente não sabe o nome, né? E os espíritos respondem: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Porque nós queremos saber um nome fazendo analogia aos nossos amigos conhecidos aqui do planeta, com nomes de Mateus, Marcos, Antônio, Serafim, não é? Nós queremos dar esses nomes aos nossos espíritos, mas nós desconhecemos os nomes utilizados nos mundos elevados. E isso faz alguma diferença? E aí é por isso que na 504A os espíritos respondem: dá-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Então nós podemos usar um nome que nós damos aqui a um indivíduo que teve um padrão elevado no seu comportamento, que auxiliou, né? E geralmente é assim, aquele que prestou assistência por alguém, ou por um povo, por uma nação, pelo planeta, e que nós temos ele em grande conta. Então está valendo, porque o espírito superior, ele não vem por causa do nome, ele vem por causa da sintonia. Ele vem por nossa afinidade com ele, pela nossa necessidade. Ele tem uma tarefa de assistir. Então, quando pedimos, e é por pensamento, ele se apresenta, né? E os irmãos ainda dizem mais, né? Que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Isso querendo dizer que quando nós acessamos um nome que conhecemos aqui, a falange daquele irmão, que responde pelo nome daquele irmão, ele vem, e isso não inviabiliza a ação do nosso protetor, absolutamente. Ele está junto por conta da responsabilidade dele em nos assistir, mas também que se une a outros para nos auxiliar. Olha que coisa maravilhosa, né? E nós temos o hábito mesmo, né, de chamar, de pedir ajuda. Quantos de nós já não pediu ajuda a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a Madre Teresa, ao São João, ao São Batista, ao São Jorge, e que não tem a menor importância para o espírito protetor ganhar um nome, né, para nos assistir. Ele não faz questão disso. E é muito interessante que a gente pense nisso, porque essa história do nome, ela, às vezes, ela traz, né, alguns inconvenientes. E eu vou trazer um texto aqui para a gente pensar nessa relação que a gente tem, nessa necessidade que a gente tem de dar nome, né, aos espíritos que nos cercam. Então, eu vou trazer um texto aqui do livro Mediunidade com Jesus, do Roberto Lúcio, pelo Espírito Carlos, capítulo 14, que diz assim sobre identificação. És tu o rei dos judeus. Existe uma grande preocupação entre os militantes das lides mediúnicas quanto à identificação dos espíritos comunicantes. Acreditam que a designação dos seus nomes e o conhecimento de suas biografias possam ser auxiliares quanto à avaliação de suas posturas e quanto à aceitação ou não dos mesmos no ambiente de intercâmbio. Somos daqueles que comungam com a lição do Cristo e com os ensinamentos de Kardec, de que é pelos frutos que se identificamos a árvore.
Perguntamos para que serve o conhecimento de nomes e títulos do que se cercam de nós, se não aproveitamos com competência aquilo que eles nos trazem. Todo companheiro que se avizinha de nós tem uma lição para nos transmitir. Basta que tenhamos olhos de ver, identificando-os através do conteúdo que seja apresentado, examinando tudo e retendo somente a parte boa. A lição evangélica é de suma importância para exemplificar o que trazemos nessa página. Naquele momento, Pilatos buscava identificar aquele homem que estava ali à sua frente. Procurava nele um título, não com o objetivo de reverenciá-lo, mas de forma a ter elementos para a sua condenação. O que deveria ser motivo de dignificação seria o móvel para a sentença. Além disso, tentava impor-lhe uma honorificação que ele mesmo não impusera às criaturas. Aqueles homens, entretanto, buscavam levá-lo à crucificação, baseados em um título, com o qual ele não designara, esquecendo as verdadeiras expressões ou nomeações que ele havia assumido. Jesus identificou-se com o pão da vida. Entretanto, aquelas criaturas negaram-se a absorver o seu alimento sublime. Ele disse que era a água viva, que não os deixaria ter sede, porém o comodismo daqueles homens recusou-se a sorvê-la, preferindo a sede queixosa na qual se viciaram. Ele mostrou que é o caminho. No entanto, os que o condenaram optaram pelas trilhas da estrada larga da irresponsabilidade. Jesus nomeou-se da verdade, porém muitos do que conviveram com ele taparam os ouvidos, preferindo a negação daquilo que exigiria renovação. Disse também ser a vida. Os homens, entretanto, em sua maioria, continuam escolhendo a morte pelo pecado e a condenação do justo. O Cristo aceitou o título de Senhor. Muitos do que estiveram ao seu lado não aceitaram o seu chamado, mantendo-se à margem da ociosidade. E ele afirmou ser o Mestre. No entanto, o tempo prossegue e as suas divinas lições irradiam-se pelos cantos da terra como um cântico da própria vida, sendo estudados por pouco e compreendidos por alguns apenas. Não basta buscarmos a identificação dos que nos cercam. É fundamental discriminarmos os seus ensinos e, percebendo os bons, vivê-los, na certeza de que o fruto bom procede da boa árvore. Então, meus irmãos, é necessário que a gente se identifique com as palavras e as sensações recebidas e as intuições quando boa e que possamos fazer as melhores escolhas. E deixo ainda aqui uma frase do nosso irmão Miramês, alertando a gente que se te encontras em dificuldades, não te esqueça de Deus em primeiro lugar, depois do teu anjo guardião ou do Espírito protetor, porque buscando-os serás mais diretamente atendido pela sintonia dos dois em serviço do bem. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ótimo domingo e uma boa semana. Graças a Deus. Bom dia a todas e todos. Espero que estejam bem e com muita saúde. Hoje, o nosso ponto de O Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E para começar a nossa conversa, nós vamos lembrar rapidamente quem são os bem-aventurados, quem são os pobres de espírito. Fátima Queiroz, na semana passada, nos trouxe essas informações. Os bem-aventurados são os felizes. Então, quando Jesus, no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como queiram, ele nos diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo que esses pobres de espírito a quem ele se refere são felizes, que são felizes por serem pobres de espírito. Então vamos entender por que essas pessoas são felizes. E aí nós vamos recorrer ao Eliseu Rigonati,
aqui ele vai dizer para a gente, lá no seu livro, O Evangelho dos Humildes, que pobres de espírito é a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. São as pessoas que compreendem a lei e estão na luta diária para obedecer a lei, para fazer o que é correto, para trazer cada dia mais para as suas vidas as leis divinas. E o Eliseu Rigonati arremata: pobres de espírito, para o mundo, são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. E dentro desse capítulo 7, hoje nós vamos conversar sobre os itens 3 a 6, que vem nos falar que quem se elevar será rebaixado. No item 3, nós temos uma passagem que está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo que aborda a conduta ideal dos seguidores do Cristo e nos traz a seguinte situação. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Primeiro, nós vamos entender o que é o reino dos céus. Jesus diz que o reino dos céus será dos pobres de espírito e que só entrarão nele aqueles que se converterem e se tornarem quais crianças. No livro Boa Nova, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, nós temos duas passagens que ele fala do reino dos céus. Ele diz assim: o reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E também diz que o reino dos céus, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então percebam que coisa importante, não é? O reino dos céus, ele indica um estado de alma, um sentimento de plenitude. Não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual. Está dentro de nós e tem a ver com o cumprimento das leis de Deus, que nos traz esse sentimento de plenitude pela tomada da atitude correta. Por isso que ele fala que deve ser o tema central da nossa vida. E é um trabalho pelo bem real da humanidade inteira, porque quando um se transforma, outros corações também vão nesse ritmo. Então, o reino dos céus é essa tomada da atitude correta, como eu estava dizendo, que às vezes não é aquela atitude que a sociedade espera de nós. Não é a atitude que vai nos trazer vantagem, às vezes até vai nos trazer desvantagem. Mas nós já compreendemos que é a atitude correta, porque é a atitude que está dentro das leis de Deus. E aí, nesse mesmo item 3, Jesus afiança que será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. E como é que é isso?
que nenhuma pretensão essa pessoa tenha, alimente a superioridade ou a infalibilidade. A criança não se preocupa com isso, em ser superior ao outro, ela quer estar junto, ela quer fazer parte, ela quer compartilhar. E não alimenta a ideia de ser infalível. Ela pergunta, se coloca na posição daquele que está sempre aprendendo. Nós, às vezes, levamos pela vida inteira uma situação que rapidamente poderia se resolver com uma atitude nossa, né, de reconhecimento de um erro, de pedido de desculpas, mas o nosso orgulho, que está na contramão do que nós estamos falando hoje, né, porque vamos recordar, os pobres de espírito são os humildes, são os modestos, são os bondosos, são aqueles que colocam a fraternidade acima de tudo. Então, esse nosso orgulho, né, essa ideia de sermos superiores aos outros, de sermos melhores, de estarmos certos, olha, eu estou certo, não sou eu que vou pedir desculpa, não sou eu que vou lá me aproximar, nos tira a possibilidade dessa plenitude, desse sentimento bom que nos coloca nesse reino dos céus. Porque não reconhecemos que somos falhos também. E que essa falibilidade faz parte do processo. E por sermos falhos e por não sermos superiores a ninguém, nós podemos aprender com todos e ensinar a todos, mas ensinar não olhando de cima para baixo para aquele ser humano, ombro a ombro com ele, porque ele é meu irmão. Eu não sei tudo, ele não sabe tudo, ninguém sabe tudo e nós nos completamos nessa caminhada. Eu vou aqui falar rapidamente de um vídeo que está rodando o Facebook. Muitos compartilhamentos. Eu não compartilhei esse vídeo. E eu não recomendo que compartilhem. Porque é um vídeo de duas meninas brigando numa festinha de aniversário. Com certeza, muitas aqui viram esse vídeo. Cito ele para nós tirarmos o positivo desse vídeo. Mas é um vídeo que expõe duas crianças. E nós sabemos que o que você joga na internet, por mais que você apague depois, você nunca mais recupera, vai ficar rodando, em algum momento vai reaparecer. Então, reafirmando que a gente não deve expor crianças, eu não recomendo compartilhamento. Mas, nesse vídeo, se coloca, né, se mostra uma menina que está lá ansiosa para assoprar sua velhinha de aniversário, ela está em cima da cadeira, cantando parabéns, e a irmã está ao lado. E na hora que ela se abaixa para assoprar sua velhinha, a irmã rapidamente passa à frente e assopra a velhinha. E ela não pensa duas vezes, ela agarra os cabelos da irmã e ela pega os cabelos da irmã por 3 vezes, não é? E a irmã não chora e faz aquela cara de não estou nem aí. E isso é o que é mostrado no vídeo. As pessoas fazem assim os comentários mais absurdos possíveis. Mas o que não foi compartilhado da mesma forma foi uma postagem que a madrinha colocou depois, incomodada com esse compartilhamento excessivo daquele momento de desentendimento das duas crianças. A madrinha coloca uma foto mostrando essas mesmas irmãs
imediatamente após aquele acontecimento, juntas cortando o bolo. Então é isso. A criança, ela pode ter um desentendimento em um momento, e o desentendimento ele vai ficar ali. Daqui a pouco estão brincando juntas. Não guarda, não carrega, não leva esse peso. Ah, me desculpa, eu te desculpo e vamos continuar e vamos seguir. Então, quando Jesus ele fala isso, nós podemos tomar esse exemplo de que naquele momento eu me desentendo, mas o desentendimento passa e vamos seguir a vida. E também nesse item ele fala o seguinte, que aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E aqui nós precisamos pensar também nesse acolhimento, nesse cuidado com as nossas crianças. A criança é aquele espírito reencarnado que está naquele momento da infância, aberto a receber tudo de bom que aquela família puder lhe ofertar, para que possa realinhar seus caminhos. Nós viemos de um entendimento, muitos aqui que têm a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, de que educação se fazia com violência. Talvez hoje nós já tenhamos um pouco mais de consciência sobre isso, mas violência não é só a física. Há a violência verbal, há a violência psicológica, quando a gente diz assim, olha, se você não comer, o bicho-papão vai vir te pegar, a bruxa vai vir te pegar. Parece coisa do passado, né? Mas ainda existe hoje. Então, quem já tem essa consciência, precisa pensar que não é através do medo, não é através da imposição que nós vamos chegar ao coração desses pequenos que tanto precisam de nós. É através do amor. E eu não estou dizendo aqui para ninguém deixar que seu filho ou sua filha seja o reizinho déspota da casa. Não é isso. Um não bem dado precisa ser dito, porque isso é educar. Mas com amor. E nós vamos seguir. No item 4, nós lemos assim. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Jesus lhes replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Nós percebemos aí, a princípio, 2 coisas. Óbvio, é o desconhecimento dessa pessoa, não é? Que nós vimos anteriormente, que o reino de Deus não é um lugar. Então, Jesus, naquela época, quando ele falava em reino de Deus, o que as pessoas poderiam entender, não é? Um reino mesmo, né? Um rei, então com cavaleiros, com riqueza, com tudo isso que era o que elas compreendiam.
mas nós já temos uma outra visão. E que essa senhora, ela estava querendo o famoso pistolão, o que indica para os filhos dela. Podemos culpá-la? Toda mãe busca o que é melhor para os seus filhos. Mas ela estava buscando o melhor para os filhos dela na parte material e não conseguia naquele momento compreender que tudo que Jesus estava ofertando ali para eles, para os filhos dela, era uma riqueza muito maior do que qualquer reino, qualquer rei, qualquer posto, né, de um conselheiro de rei sentado à direita, sentado à esquerda. Mas nós já conseguimos perceber isso. E será que nós estamos nos apropriando da forma correta de toda essa riqueza que Jesus deixou para nós em formas de ensinamento? Vamos seguir. Continuando no item 4, nós lemos assim: ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Jesus, ele não nos recomenda, ele nos exemplifica. Ele veio para servir e serviu a todos. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que a construção desse reino de Deus dentro de nós passa pelo serviço que nós prestarmos uns aos outros com alegria. Dentro do que nós já sabemos, do que nós já podemos, do tempo que nós temos para dedicar ao próximo. Lá no início se perguntava: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, ele falou da criança, daquele que não se julga nem infalível nem superior. E é dessa forma que nós vamos servir. Porque muitas vezes nós queremos fazer pelo outro, mas é dentro dos nossos termos. Então eu vou à casa de alguém que está enfermo. Eu tenho tempo de ajudar essa pessoa a lavar sua louça. E aí eu chego lá e encontro uma cozinha que não é a minha. Então ela vai ser de outra forma. Vai estar arrumada de outro jeito. Vai ser cuidada de outra forma. E o que cabe a mim? Eu fui ali fazer o quê? Ajudar. Então eu vou lavar a louça com o produto que aquela pessoa usa para lavar a louça, que pode ser totalmente diferente do meu, e eu não tenho que ficar fazendo apontamentos, dizendo assim: ah, mas você usa isso? Ah, mas lá em casa eu uso isso, que é muito melhor. Ou, de repente, fazer qualquer outra observação acerca da forma como higieniza a sua louça ou como dispõe na sua cozinha dos alimentos. Porque cada um tem o livre-arbítrio de viver da forma que acha melhor. E quando nós vamos servir,
nós não vamos nos colocar na posição de superiores porque estamos ajudando. E não vamos nos colocar na posição de pessoas que são infalíveis quando aquele outro que nós estamos ajudando disser alguma coisa para nós em um conselho, em alguma observação, porque isso bate às vezes no nosso orgulho, né? E aí nós dizemos assim, sou eu que estou aqui na posição de quem está ajudando, por que que ele está dizendo isso para mim? Então é um trabalho diário de observar o que estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo e de lembrar para quem estamos fazendo quando estivermos junto aos nossos irmãos de caminho, auxiliando. Nós estamos trabalhando para Jesus, no entanto, naquele momento ali, nós estamos nos reconstruindo por dentro. Nós estamos buscando nos melhorar. Porque às vezes nós não enxergamos a realidade, nós pensamos assim, eu estou aqui por fulano, também, mas também por nós. Porque nós precisamos daquele aprendizado para poder sedimentar em nós esse conhecimento. Fazer do hábito uma virtude. Então que aproveitemos todos os pequenos servicinhos, aqueles que ninguém vê, que não vão nos colocar nas redes sociais, que talvez nunca ninguém saiba, que ninguém comente, mas que vão fazer a diferença na vida do próximo e principalmente na nossa. Vamos continuar. E agora nós vamos ao item 5, que é o último item, e que nos diz o seguinte. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Então nós percebemos que segue a mesma linha do item 4 e também de tudo que nós estamos vendo até agora. Nós vivemos numa sociedade competitiva. Falar de se colocar no último lugar, para alguns, é muito difícil. Porque o que nós aprendemos, não é? Que nós precisamos sempre vencer. Precisamos sempre nos destacar. Mas o que é vencer? Qual é realmente o destaque que nos interessa? É nisso que nós temos que refletir. Nós vemos que essa passagem nos convida a ceder. Ceder a vez. Ceder o lugar. Nós vemos aí, por exemplo, situações na cidade em que vivemos. De manhã, a entrada num transporte público, as pessoas não veem ninguém. Não veem o idoso, a criança, o deficiente,
a grávida, as pessoas olham para a sua necessidade. Elas querem o melhor lugar para si, conseguir um lugar para si. Já pensaram na sociedade em que todos cuidarem de todos nesse quesito? Como seria isso? Então, que a humildade, a modéstia, a bondade de uns para com os outros não nos fizesse achar que, não, eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço sentar ali. Ah, não, aquele ali é jovem, ele está forte. Eu não conheço aquela pessoa. Ele pode ter a metade da minha idade, ter uma doença crônica e precisar realmente daquele lugar. Pode ter uma doença não aparente. E aí, às vezes, a gente ouve assim, não, eu vou sentar no ônibus porque essas pessoas idosas aí ganharam cartão e elas ficam passeando para lá e para cá. Uma pessoa idosa em pé num coletivo, se ele dá uma freada brusca, aquela pessoa não consegue se segurar. Então, nós estamos aqui para servir uns aos outros. E o exercício de nós perdermos o medo de sermos explorados ao servir ao nosso irmão também deve ser diário. Porque nós temos medo do outro se aproveitar de que nós estamos ajudando e exigir mais de nós. Nós vamos dar o que podemos e com o coração aberto. O que aquela pessoa vai fazer com essa dádiva, aí é com ela. Mas esse estudo inteiro, ele vem nos convidar a servir ao outro, mas olho no olho, jamais olhando de cima, jamais nos colocando em posição de superioridade. E lembrando de Jesus, se nós lembrarmos como Jesus fazia, nós vamos saber a medida. Então fica aqui esse convite para essa renovação diária. Voltem a esse ponto, leiam novamente, reflitam, porque o Evangelho de Jesus, ele é para ser refletido diariamente, continuamente, até que nós tenhamos internalizado a mensagem. Que Jesus nos abençoe e nos conceda servir com Jesus, para Jesus, durante o tempo que nós estivermos aqui e além. Um bom dia. E agora nós vamos nos unir em oração para agradecer. Agradecer a Ti, Pai, porque tudo que recebemos das Tuas mãos iluminadas são dádivas para as nossas vidas. Estarmos aqui é uma dádiva, reencarnados, junto às nossas famílias, que sejam como sejam, são o aprendizado que precisamos para crescer, para amadurecer, para caminhar para momentos melhores como espíritos. Que saibamos observar a cada ponto do nosso caminho, da nossa estrada, a bondade por trás de cada acontecimento, a Tua bondade. Não é fácil, mas nós vamos tentando, como vamos tentando nos melhorar, como vamos tentando fazer de formas diferentes para alcançarmos o objetivo, que é o nosso progresso, que é o bem-estar comum. E assim,
com o coração sempre grato. Nós te pedimos pelos irmãos que estão nesse momento nos hospitais, por aqueles que estão nos cárceres, pelos que se encontram, Senhor, desequilibrados em manicômios, por aqueles que estão, embora não atrás de grades, mas presos a qualquer coisa que tenha o poder de lhes tirar o sossego, a tranquilidade. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão nesse momento sem o alimento do corpo, por aqueles que estão nas ruas, que necessitam serem amparados, que estão sem segurança. Te pedimos pelas crianças, por aquelas que estão nos orfanatos, por aquelas que estão nas ruas. Te pedimos pelos idosos que se encontram recolhidos nos asilos e também estão em outros lugares que não sejam os asilos, mas precisam ser socorridos e ser amparados. Sabemos que o teu amor envolve a terra inteira, que a tua luz, Senhor, chega a todos os lugares. Então, nesse momento em que estamos unidos em pensamento, nós podemos levar esse bálsamo, essa bênção a todos aqueles que necessitam, a todos que nesse momento também passam pelo nosso pensamento. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo. E assim te pedimos permissão para encerrar a manhã de estudos de hoje. Se conosco hoje e sempre, graças a Deus.